Oi, eu sou a Maria. O que é, Maria Elsa? Oi! Oi! Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Se você é fã de relatos sobrenaturais e histórias assombradas, já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente está trazendo aqui. E você deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, você também ajuda o canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdos interessantes a gente traz para você, tá bom? Se você tem um relato sobrenatural, você tem alguma experiência que você tenha vivido, ou alguém da sua família, algum amigo seu, manda pra gente neste e-mail que está aqui embaixo, que a gente vai gostar bastante de ler o seu relato aqui no canal também. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos, sim, plural, os nossos relatos da noite, porque hoje é dia de shorts no canal. 3 relatinhos médios, curtinhos assim, sobre o mesmo tema e dessa vez os 3 enviados pela mesma pessoa. E o tema dos nossos shorts de hoje é sonhos. Então vamos começar. Olá, eu sou a moça dos relatos 2 e 9. Relatos 2 e 9, Voz da Escuridão, você lembra quais são? É o do anjo, né? Isso! Isso, então é a mesma moça do relato do anjo, gente. Quem não viu, a gente vai deixar... Teve continuação. Teve, provavelmente o relato 9 que ela falou aqui. Sim. Vai lá, procura na nossa playlist, a gente vai deixar aqui nos cards provavelmente, se Voz da Escuridão se lembrar. E você assiste o relato 2 e 9, que é da mesma pessoa. Eu sou a moça dos relatos 2 e 9 e vim contar mais relatos, dessa vez sobre os meus sonhos, que infelizmente não eram tão sonhos assim. Relato 1. Briga entre famílias. Vou contextualizar vocês sobre tudo, para dar para entender melhor. Ficou meio longo, mas para fazer sentido eu preciso explicar. No ensino fundamental, da 5ª à 8ª série, eu estudei quase sempre com a mesma turma. Mudaram poucos alunos ao longo desses 4 anos. Nessa época, eu estudei com um rapaz que aqui eu vou chamar de João, é um nome fictício, tá, gente? Eu estudei com ele por apenas 1 ano e não fomos muito próximos. O ensino fundamental acabou, eu mudei de escola, de turno e não tive mais contato diretamente com ele. Vez ou outra nos encontrávamos na rua e sempre dizíamos apenas um oi e pronto. Coisa de cidade pequena do interior. E como eu mencionei, cidade do interior e pequena, sempre ouvíamos fofocas. As fofocas. Sobre os problemas familiares do João. Uma dessas histórias era que o irmão do João, que já vivia uma vida meio errada, atirou, olha, caramba, bem errada então a vida, né? Atirou em um rapaz que aqui eu vou chamar de Carlos. O irmão de Carlos, então, querendo vingança, começou a perseguir a família do João, desencadeando uma grande briga entre as duas famílias que se perseguiam e se agrediam o tempo todo. Em meio a essa confusão, o João acabou sendo preso por tentar contra a vida de um familiar de Carlos. Olha o enredo. Os anos passaram e tudo ficou aparentemente tranquilo. E eu nunca mais ouvi falar e sequer me lembrava do João. Foi quando, em uma noite, sonhei que eu me encontrava com ele. E mesmo sem termos qualquer tipo de intimidade, ele me contou tudo o que havia acontecido. Falou sobre suas mágoas, arrependimentos e raivas. E eu, então, aconselhei muito João, dizendo para ele parar com aquilo, que não daria em nada e que ele deveria seguir a vida dele em paz. Eu não me lembro de tudo, pois foi um sonho meio longo. E no final, ele se despediu de mim, me abraçou, agradeceu e foi embora. Ao acordar, relatei ao meu namorado o sonho e disse que havia achado estranho, pois eu nunca tinha sido amiga de fato do João. O dia foi passando quando eu vi uma notícia que naquela noite um rapaz recém-saído da prisão
havia sido morto a tiros em casa. E, para o meu espanto, era o João. Ele havia sido vítima de outro ataque da família de Carlos. Até hoje, a rixa e as brigas entre as duas famílias permanecem, e vez ou outra escutamos histórias a respeito. E vingança, hein, gente? Vingança é... O que traz de bom, né? Ah, fulano me prejudicou, tirou a vida do meu irmão. A gente entende, óbvio, a revolta, o ódio, o sentimento, né, de querer revanche, digamos assim. Mas não vai voltar o tempo, não vai trazer a pessoa de volta. E pior, vai estragar a sua vida, vai estragar toda a vida de toda uma família, vai trazer ainda mais dor, ainda mais sofrimento para uma situação que já tá difícil, né? Então a gente sabe que é fácil falar, né, que no momento da raiva, da vontade de você fazer tudo, mas cabeça no lugar, porque a gente sabe que vingança realmente ela não traz nada de bom. No momento você pode se sentir bem, se sentir justiçado, mas depois é só ladeira abaixo, né? E parafraseando o poeta, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Poeta Madruga. Bom, Ramon. Vamos para o nosso segundo relato da noite, então, que é sonho ou premonição? Vamos descobrir. Ainda no ensino fundamental, lembrando que todos os relatos são da mesma pessoa, tá, gente? Ainda no ensino fundamental, né, da 5ª à 8ª série, eu tinha uma amiga da qual eu gostava muito. Eu frequentava a casa dela e ela a minha casa quase diariamente. E eu amava ir na casa dela, pois a mãe e o pai dela sempre me trataram muito bem, com muito carinho. Essa minha amiga tinha se mudado de São Paulo, capital, para cá, para minha cidade. Então, nas férias, a família dela voltava para São Paulo para visitar os familiares e sempre me convidavam para ir junto. Em uma dessas vezes que eles foram, eles me chamaram, mas a minha mãe não me deixou ir. Na época, o contato que nós tínhamos pela internet basicamente era pelo MSN. Quem lembra? MSN. Faz tempo, hein, gente? Quem é dessa época, entregando a idade agora? Então, só conseguíamos falar uma com a outra, né, durante a viagem, quando essa minha amiga tinha acesso a um computador. Já fazia 10 dias que eles tinham ido viajar e eu ainda não havia falado com a minha amiga. Até que em uma noite eu sonhei que eu estava com essa amiga andando por uma estrada de terra linda, estilo fazenda, sabe? Caminhávamos muito tristes e chorando, quando chegamos numa linda casa luxuosa, onde estava tendo um velório. E dentro do caixão estava o pai dela. O sonho parou aí. Eu acordei muito assustada e não consegui mais dormir. No outro dia, pedi para minha mãe o celular dela emprestado, para eu poder ligar para minha amiga, e a minha mãe deixou. Quando ela atendeu, assim que disse alô, eu percebi a voz dela muito estranha e logo falei: "O que aconteceu com seu pai?" E ela me disse: "Quem te falou?" E eu insisti: "Responde a pergunta." Então ela me contou que ele havia infartado um dia antes e estava muito mal. Conversei um pouco com ela e desejei que ele ficasse melhor. Ele ficou mais uns dias internado, mas felizmente melhorou e voltou para casa. Pelo menos essa teve, né, um final feliz, né? O pai da menina se recuperou, mas olha só que interessante, ela sonhou com um velório, né? Então poderia ter acontecido pior, realmente. Que bom que apesar da gravidade ele conseguiu se recuperar, né? Mas olha só, a ligação entre as pessoas, como é, né? Uma coisa interessante. Ela sonhou que tinha acontecido algo de errado e realmente o pai da amiga tinha sofrido um infarto. Interessante, né?
Vamos para o nosso terceiro e último relato dessa nossa noite de shorts, que se chama O Choro de um Amigo. Eu tenho um amigo muito querido, aquele melhor amigo, padrinho de casamento, amigo de viagem, amigo irmão mesmo, sabe? E de novo, em uma noite, eu sonhei que nós estávamos fazendo uma festa. Esse meu amigo não estava com a aparência de hoje, e sim de quando ele tinha 17 anos. Ele estava até usando a roupa da banda Tal, da qual fizemos parte. Mas no sonho estava tudo normal para mim. Estávamos na casa do pai dele, eu, ele e o irmão dele, cantando, fazendo churrasco, conversando, tocando violão. Quando do nada ele veio e me deu um abraço. Um abraço daqueles que uma criança dá quando está pedindo socorro, entende? Eu abracei ele e ele ficou mole nos meus braços, né? Desmoronou e começou a chorar muito. Ele soluçava, era como se aquele momento fosse real, pois eu sentia a umidade e o calor das lágrimas dele escorrendo na minha pele. De repente, não tinha mais festa, não tinha mais nada, só nós dois. E ficamos ali, por um longo tempo, abraçados, com ele chorando. Quando eu acordei, na manhã seguinte, inquieta, corri para mandar uma mensagem para ele, pois eu estava angustiada, imaginando que algo pudesse ter acontecido com ele. E, infelizmente, pouco depois, ele me respondeu dizendo que ele estava bem, mas que o pai dele havia passado mal na noite anterior e que havia falecido. Enfim, esses são os meus relatos. São bem mais leves e bobinhos que os demais, ela coloca aqui. Mas ainda assim, são coisas que eu não sei explicar. Não são bobinhos. Imagina. Não. É muito massa. É muito interessante, né? E o mais interessante é assim, é a sensibilidade dela pro sobrenatural, né? Exatamente. Ela tem bastante experiência. Porque o sonho, né? O sono é uma forma da gente estar em contato, né? Com esse mundo sobrenatural ou mundo espiritual, como preferirem. É uma das maneiras, né? Então, provavelmente, essa é a maneira dela, né? A maneira que ela tem de estar próxima, né? De estar em contato mais com esse plano onde não tem essa limitação física que a gente tem, onde ela consegue estar próxima das pessoas, mesmo que não esteja fisicamente, onde ela consegue saber o que está acontecendo, né, pelas afinidades. Muito interessante, muito legal e muito útil também, porque assim você consegue, né, tá próximo das pessoas, você consegue sentir que algo não vai bem, em alguns casos até ajudar, em outros infelizmente não, como no caso do amigo que o pai havia falecido, mas ela consegue sentir, né, então ela consegue estar ali mais próximo, muito legal, tá? Eu, particularmente falando, pode falar. Ah, posso? Pode? Ele levantou a mão de professora, eu aqui. Não, eu queria agradecer bastante a ela, Sim. porque ela contribui bastante pro nosso canal. Sim. Meu, número 2, número 9. E, obrigado mesmo. É muito massa. Obrigada mesmo, moça. Você sabe quem é você que eu estou falando. Que aqui a gente não fala nomes. Mas realmente, muito obrigada, porque você tá sempre mandando relatos muito legais pra gente e acompanhando o canal, né? Então, muito obrigado. E só para concluir aqui rapidinho, para não ficar cansativo, eu, particularmente, e Maria falando, acredito sim que os sonhos eles têm significados maiores, né? Então, podem vir premonições, previsões, podem vir coisas aí que a gente pode ficar atento e realmente ser útil na nossa vida. Bom, o que vocês acharam dos relatos dessa noite? Vocês são aquelas pessoas que têm sonhos vívidos? Sonhos lúcidos, ou aquela pessoa que apaga e fala, nem sonhei essa noite. Sonhou, porque a gente sabe que a gente sempre sonha, né? A gente só não lembra de vez em quando.
E vocês lembram dos sonhos? São sonhos vívidos, lúcidos? São sonhos como os da moça que enviou o relato, né? Com coisas que realmente estão acontecendo, que estão além do nosso campo, né, de visão. O que vocês acham, né, dessa relação nossa com os sonhos e com os acontecimentos? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês têm alguma experiência legal, parecida, né, envolvendo realmente os sonhos. E se vocês têm algum outro relato envolvendo o mundo sobrenatural, manda pra gente nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler, assim como os relatos da moça que ela tá sempre mandando. A gente também vai gostar muito de ler a sua história aqui no canal. Comentem com muito respeito ao canal, ao nosso trabalho, a quem enviou o relato. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, até o nosso próximo relato e não olhe para trás.